Bom, hoje nós vamos conversar sobre depressão. O psicólogo americano Rollo May, ele define a depressão como a incapacidade de construir o futuro. E também, Nelson, tem no dito popular, a depressão é falada como aquela tristeza que não tem fim nunca, né? Exatamente. A depressão vem do latim do verbo deprimere, que significa forçar para baixo, puxar para baixo. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 4,4% da população mundial já teve ou vai ter depressão. São mais de 300 milhões de pessoas que se ausentam do trabalho, por exemplo, por causa da depressão no mundo todo. E é uma doença que está crescendo cada dia mais. Pessoal, se a gente for fazer um paralelo, né, gente? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então veja que é mais que a é população mais do do Brasil. que a população de um Sim. país inteiro, como o Brasil, sofrer dessa doença, desse transtorno. Exatamente, isso tem muito a ver com vários fatores que nós vamos dedicar o vídeo de hoje sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como identificar a depressão? Normalmente se identifica, aliás, através de sintomas. A palavra sintoma significa sinais, né? Então, a gente olha esses sinais, identifica o que está acontecendo para você ter ali um diagnóstico sobre a depressão, se aquela pessoa está em depressão ou não. Queria falar então, Ellison, de alguns sinais, né, desses sintomas que são bem recorrentes. O humor deprimido, então aquela sensação de tristeza, de vazio, de desesperança. Um outro sinal é a perda de interesse, a perda de energia, a perda de apetite, sintomas físicos, fisiológicos também, a insônia, ou né, aquela coisa de você estar sempre ligado, né? A diminuição da capacidade de experimentar o prazer na vida, né? Tanto prazeres na alimentação, como no dia a dia, também na parte sexual, né? A perda do apetite sexual, do desejo sexual. Os sentimentos de inutilidade, os sentimentos de baixa autoestima, os sentimentos de culpa, enfim, tem aí uma série de... A diminuição da autoconfiança também. A diminuição da autoconfiança, a indecisão e também pensamentos suicidas. É importante esse ponto que você fala agora, Amara, da ideação suicida, do pensamento de morte, com plano ou sem plano, porque tudo isso significa sintomas, podem ser sintomas de depressão. Bom, Amara, então nós estamos falando aqui dos sintomas, e aí você que está em casa assistindo pode pensar assim, nossa, eu tenho isso, mas não é bem assim. Você pode apresentar, todos nós podemos apresentar esses sinais no nosso dia a dia, mas existe uma forma para a gente, e a própria classificação de doenças nos ajuda a compreender isso, né? Quando que é depressão e quando é apenas um sintoma passageiro. Então, na classificação se diz que pelo menos você tem que identificar de 5 ou mais desses sintomas que a gente relatou aqui, e a persistência desses sintomas de 2 semanas para frente. Pelo menos 2 semanas, né? Você está experimentando isso constantemente durante as 2 semanas, quer dizer, esses sentimentos não passam, aí realmente tem que procurar ajuda. Procurar ajuda, porque realmente pode ser depressão. Bom, existem muitos mitos e verdades sobre a depressão. Como é uma doença muito conhecida no senso comum, a gente sabe que isso vai gerando mitos, né? As pessoas vão criando mitos. Ah, o fulano está com depressão, isso não é depressão. Vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco dessas ideias aí que estão no senso comum. Bom, a primeira delas seria, que a gente separou aqui, depressão é a mesma coisa que ficar triste. Isso faz parte da vida. Não é bem assim. A tristeza, ela é algo que todos nós podemos sentir, principalmente se tem um evento que nos faz ficar tristes, né?
A tristeza é algo muito pontual. Exato, Né? que faz parte ela não realmente se estende, da vida. exato, ela não fica estendida, né? Ela é pontual, faz parte da vida. Exato. A depressão não, é uma tristeza que mesmo sem um motivo aparente, Sim. vai se estendendo. Sim. A depressão só é tratada com medicamento. Isso é um mito? Sim, isso é um mito, porque a bem da verdade, a depressão ela pode também ser, se é uma depressão leve, né, ela pode ser tratada somente com a psicoterapia, não necessariamente tenha que entrar com a parte medicamentosa. E mesmo que seja uma depressão mais profunda, né, de grau mais severo, também a psicoterapia faz parte desse tratamento. A depressão só é tratada com psicoterapia ou análise. Também, como a gente acabou de falar, é um outro mito. A medicação, a psiquiatria está aí também para tratar o transtorno da depressão. Um outro mito ou verdade, a depressão é doença de rico? Bom, não precisa nem falar, né, gente? Mas infelizmente Sim. isso está aí no dito comum das pessoas. Sim. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fala, né? Exato. De pensamento, mais do que só uma fala. E aquela coisa, né? Não, para curar a depressão é pegar uma enxada e trabalhar, é falta de trabalho. Tudo isso são preconceitos que a gente tem. Né? A depressão é uma doença séria, as pessoas sofrem com isso. E quando a gente entra nesses mitos preconceituosos, a gente está, na verdade, fazendo um desfavor para aquela pessoa que está sofrendo. Sim. Inclusive, lembrando que a depressão ela é uma doença com risco de morte, como a gente falou agora há pouco. Exatamente, exatamente. Outro mito, né? Você pode superar a depressão sem a ajuda de especialistas, você só tem que ser uma pessoa forte, como se a depressão fosse uma questão da pessoa ter fraqueza, né? Uma fraqueza de caráter. Obviamente que é um mito, não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Né? Depressão atinge várias pessoas, como a gente viu, milhões de pessoas, é a maior causa de ausência no trabalho no mundo inteiro. Obviamente não é porque as pessoas são frágeis. Você pode superar a depressão se você tiver fé. Gente, não é bem assim, né? Porque a depressão, como a gente está aqui refletindo, ela tem uma gênese ali no seu organismo, no seu psiquismo, não é uma questão religiosa. Então, é uma mentira isso, é um mito. A depressão faz parte do processo do envelhecimento. Bom, obviamente que isso é um mito, ela não faz parte desse processo de envelhecimento, não é porque a gente está ficando velho que vamos todo mundo ter depressão, imagina. E que aí já emenda no outro mito, né, que criança e adolescente não têm depressão. Também é um mito, criança e adolescente têm depressão sim, e nós precisamos estar atentos a esses mesmos sintomas na criança e no adolescente. Inclusive, um alerta que a Organização Mundial da Saúde tem dado é sobre o aumento de crianças e adolescentes depressivos hoje em dia. Então, por isso que quando você fala da gente estar mais atentos, temos que estar mesmo. Também porque uma das consequências, como nós vimos, é a ideação suicida. Isso também tem crescido entre os adolescentes. A depressão afeta só mulheres? Então, não é verdade, né, gente? Afeta também aos homens. Os estudos mostram que a depressão afeta mais as mulheres do que aos homens, mas evidentemente afeta também os homens. Então, gente, é importante a gente entender que nós corremos o risco, muitas vezes, de olhar com negligência sobre essa realidade, sobre esse transtorno, né? Em qual sentido de negligência? Quando eu olho para uma pessoa que está com esse tipo de adoecimento no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, eu começo a olhar para aquela pessoa com um olhar assim, não entendendo, não acolhendo aquilo que a pessoa está passando. Então, acho que é frescura, acho que a pessoa está folgada, acho que a pessoa está com preguiça, fazendo o corpo mole, né, Ellison? A gente ouve muito isso. Sim. E os familiares têm muita dificuldade de entender o processo que aquela pessoa, que o seu ente querido está vivenciando. E é importante que a família observe isso, esteja aberta a isso, por isso nós estamos enfatizando isso. Por quê? Porque a ajuda pode começar em casa. Se a família não negligencia isso, já pode começar a ajuda ali mesmo, nessa atenção e até mesmo no encaminhamento
para procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Nós não podemos minimizar o grau de importância daquilo que a gente está constatando no nosso ente querido. E o Ministério da Saúde também aponta algumas concepções erradas sobre a depressão que podem atrapalhar o seu diagnóstico. Depressão é uma fraqueza de caráter, então isso a gente já viu que não é verdade. A pessoa pode se curar apenas com a força de vontade? Não depende só da força de vontade. Claro que depende também da vontade da pessoa querer se tratar, aí sim. Depressão é uma consequência natural do envelhecimento, então a gente viu que isso é um mito. E confundir a depressão com o estresse, porque como também o estresse é uma manifestação muito recorrente, muito atual dos nossos tempos, a gente pode cair ali no erro de confundir essas duas realidades. O importante é nós sabermos que a depressão tem tratamento e existem várias formas de nós procurarmos o tratamento. O mais aceito em estudos recentes, Edson, diz que a combinação da psicoterapia junto com a medicação administrada pelo especialista, que é o psiquiatra, é uma forma bem fiel, muito fidedigna de ajuda ao tratamento da depressão. Uma forma mais eficaz, né? Uhum. Essa abordagem multiprofissional, multidisciplinar. Além do tratamento, há também uma forma de nós prevenirmos a depressão. E sempre nós vamos voltar, já num vídeo anterior que nós fizemos, sobre o cuidado de si, né? O cuidado de mim. Então, essa é uma forma muito eficaz de você fazer a prevenção sobre a depressão. Então, o cuidado de si na sua realidade física, então tentando descansar, prestando atenção na alimentação, na qualidade do seu sono. No sentido psíquico, o cuidado com as suas emoções e o cuidado também com as suas atividades mentais, né, que é uma coisa muito exigente. O cuidado com a sua vida social, então o lazer, a importância de estar com os amigos, com a família, de poder ir ao cinema, de poder, enfim, gente, ler um bom livro, ouvir uma boa música. Tudo isso ajuda, né, nesse cuidado de si. Procurar ter relacionamentos saudáveis, né, e investir nesses relacionamentos, né? O relacionamento exige um investimento, né? Viver a capacidade de amar, né, que a gente fala muito nos nossos vídeos também, ajuda a gente também a prevenir esses problemas como a depressão. E no sentido da nossa dimensão espiritual também, favorecer momentos, né, que você possa refletir, que você possa meditar, que você possa admirar, né, a sua vida, na sua beleza, que no seu dia a dia acontece. A gente corre o risco de perder de vista, né, Edson, essa beleza, essa capacidade de admirar a nossa vida. Tudo isso que nos ajuda a transcender a materialidade do dia a dia é também uma forma de prevenirmos a depressão. Enfim, a busca pelo sentido da vida, pelo sentido das coisas, a gente tentar dar significado para tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Essa é a melhor forma de prevenção também. E todos esses temas nós temos colocado não apenas em um vídeo, são vários vídeos, na verdade, nós temos falado muito sobre esses temas do dia a dia, qual a melhor forma de lidar com essa ou com aquela situação. Então nós convidamos a vocês todos, né, que assistam os outros vídeos também que a gente tem produzido, porque a nossa intenção é ir dando cada vez mais elementos, apontamentos para ampliar o grau de consciência da minha vida, do como eu estou cuidando de mim e como eu estou cuidando do sentido da minha vida. É isso aí, esse é o objetivo do nosso canal e é sempre uma alegria estarmos aqui com vocês.